Nesta aula, vamos concluir os scripts para selecionar estado e cidade de acordo com o cliente selecionado na lista. Mas antes de começar a trabalhar, se você não acompanhou as aulas anteriores, links na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Então vamos para o editor de script. No editor, acessem o arquivo form pedido-js. Desce até o final dos códigos e o primeiro passo é referenciar o campo cliente do nosso formulário. Variável campo cliente .add event listener, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses abre e fecha aspas duplas, e dentro das aspas duplas evento change, fora das aspas duplas, vírgula e o nome da função que vai ser acionada. Nós vamos fazer uma function chamada select client e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Próximo passo é fazer esta função. Podem copiar o nome, function select cliente, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro desta function, nós vamos acionar outra função, que nós vamos chamar de selecionar estado cidade. Abre e fecha parênteses e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Nós vamos fazer desta forma, porque o evento change do campo cliente, ele vai acionar mais de uma função. E nós vamos acionar as funções através da função select cliente. Próximo passo é fazer a função selecionar estado cidade. Podem copiar o nome, function selecionar estado cidade, abre e fecha chaves, e dentro desta function, o primeiro passo é capturar o nome do cliente. Var cliente vai ser igual a variável campo cliente ponto value e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Na sequência, precisamos verificar se tem um nome de cliente na variável cliente. Podem copiar a variável if abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, variável cliente igual a vazio. Se a variável cliente for igual a vazio, eu vou limpar o campo estado. Campo estado.value igual a vazio e ponto e vírgula. E eu preciso limpar também o campo cidade. Para limpar o campo cidade, nós vamos trabalhar com a função limpar lista. Podem copiar o nome da função e voltar na função selecionar estado cidade e cola dentro do if e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Primeira informação que nós precisamos passar para a função: qual o campo que é para limpar? O campo cidade. Também precisamos informar o texto da option de instrução. Podem copiar a variável opt, var opt vai ser igual e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas vai o texto da option de instrução. Então agora acessem o arquivo form pedido.html. Localiza o objeto lista cidade e copia o texto da option de instrução. Copia o texto, volta no código e cola dentro das aspas duplas e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Próximo passo é informar se o campo cidade precisa ter uma option vazia. Podem copiar a variável
vazio, vai ser igual, e abre e fecha aspas duplas. Não, este objeto não precisa ter uma option vazia. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. E se eu não tenho o nome do cliente, eu vou sair do script neste ponto. Então, return false e fecha a linha de código com ponto e vírgula. No entanto, se passou por este if, nós precisamos procurar pelo nome do cliente dentro do array clientes que nós capturamos na última aula. Nós fizemos esta função que captura a lista de clientes quando o formulário é iniciado. Entendido este detalhe, de volta na função selecionar estado cidade, depois do if, nós vamos ter um filtro. Var, eu vou chamar esta variável de filtro. Var filtro vai ser igual ao nosso array clientes.filter. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, function, e abre e fecha parênteses. E dentro dos parênteses da function, value, vírgula i, vírgula arr. E fora dos parênteses da function, abre e fecha chaves. E pressiona Enter. E depois do último parênteses, podem finalizar com ponto e vírgula. E dentro desta function, nós vamos ter um return. Return variável cliente igual arr, abre e fecha colchetes, e dentro dos colchetes, variável i. Abre e fecha colchetes novamente, e agora precisamos informar em qual coluna do array estão os nomes dos clientes. No nosso exemplo, coluna 0 do array, primeira coluna capturada da planilha, e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Depois do filtro, nós precisamos verificar se o filtro encontrou o cliente. Podem copiar a variável filtro, if, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, variável filtro.length igual a 0. Se for igual a 0, significa que o cliente não foi encontrado no array. Neste caso, nós vamos limpar o campo estado, limpar o campo cidade e sair do script. Então podem copiar estes códigos do primeiro if e colar dentro deste segundo if. No entanto, se passou por este if, significa que o cliente foi encontrado. Neste caso, eu já posso selecionar o estado do cliente. Então vamos lá. Variável campo estado.value igual a variável filtro, abre e fecha colchetes, linha 0, porque vai retornar apenas uma linha. Abre e fecha colchetes, e a coluna do estado dentro do array é a coluna 6. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Para não restar dúvida, vamos dar uma olhadinha na área que nós capturamos. Nós capturamos esta área. Então a coluna do estado dentro do array é a coluna 6. Coluna do cliente, coluna 0. Cidade, coluna 5. De volta no editor, já selecionamos o estado. Agora nós precisamos selecionar a cidade. Mas a cidade vai ser um pouco mais complicado, porque nós precisamos carregar a lista de cidades de acordo com o estado. Então, o primeiro passo é capturar a cidade. Var cidade vai ser igual ao nosso array filtro, abre e fecha colchetes, e dentro dos colchetes, linha 0.
abre e fecha colchetes, coluna da cidade, coluna 5, e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Já temos a cidade, agora nós precisamos fazer o seguinte: acionar a função que carrega a lista de cidades. Podem copiar o nome da função e voltar para a nossa função selecionar estado e fecha a linha de código com ponto e vírgula. No entanto, pessoal, agora tem mais um detalhe. Nós precisamos dar um tempo para que o script selecione o estado e capture a cidade. Então agora nós vamos trabalhar com o procedimento setTimeout. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses nós vamos ter uma function. Function, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. Depois das chaves, vírgula e o tempo de espera. Eu vou colocar 1000 milissegundos, que é 1 segundo. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Coloca o cursor dentro das chaves e pressiona Enter. Pode pegar a function cidades e colocar dentro da função. Próximo passo é selecionar a cidade, porque este procedimento ele vai carregar a lista de cidades, mas não vai selecionar a cidade do cliente. No entanto, novamente, precisamos dar um tempo para o script. Podem copiar esta parte e colar. E agora, no lugar da função, nós vamos colocar o seguinte: o nosso campo cidade, ponto value, vai ser igual a variável cidade. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Desta forma, vamos selecionar a cidade do cliente. Revisando, capturamos a cidade, carregamos a lista de cidades de acordo com o estado selecionado, selecionamos a cidade e agora podemos fechar o nosso array filtro. Então, array filtro ponto length igual a 0 e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Feito a função, galera. Salva as alterações e já podemos testar. Deixa eu ver, eu tenho Luan. Vamos pegar a Maria, que é Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Aba menu, executando o formulário. Então, quando eu selecionar o cliente, já precisa selecionar o estado e a cidade automaticamente. Maria, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Show de bola, pessoal! Isso é importante, porque vai permitir ganhar tempo no preenchimento das informações do formulário. Isso no dia a dia faz muita diferença.